começando Eu Fitness! Aqui, ó, Eu Fitness, aqui pela TVC Bauru, NET Canal 13. Desde já agradecendo a sua companhia. A partir de agora você pode participar do programa pelo Facebook, pela live do Facebook, facebook.com TVC Bauru, pelo nosso site tvcbauru.com.br e também no canal 13 da NET. Você que está assistindo pela TV, já liga o celular também para vir bater um papo com a gente, conversar com a gente, beleza? Eu, Carlos Ferreira, Anderson Pontes, Mayra Cury e hoje recebendo aqui a nossa outra coach, com o nome da minha filha, hein? Ana Beatriz Apolônio, também faz parte do Curitim. Família Curitim. Beleza, Mayra? Boa noite. Beleza, obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Anderson. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que estão em casa acompanhando o programa. Na sua casa, no seu trabalho, viajando também o pessoal através do celular, acompanhando o programa Eu Fitness. O pessoal acompanhando até em outras cidades. State, tá importante. Tá nas internet, tá no mundo, né? O pessoal do mundo acompanhando. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal de casa. Tudo certo? Ela é boazinha, igual a dela, viu? Ela é boazinha. Ela não dá paulada, né? A dessa é madeira, irmão. Eu gosto. Mayra, vamos começar o programa já com o Curitim, Fala Curitim dessa semana, que já vai tratar do assunto desse programa aqui, beleza? Nós vamos falar sobre hormônios da obesidade e também aquele negócio que antes era desde pequenininho, criancinha lá. Bonito. Criancinhas Bonito. obesas, por que, né? Então vamos lá. Fala Curitim dessa semana. Começamos mais um Fala Curitiba com esse pôr do sol maravilhoso. Não me canso. Olha, hoje tá sensational. Bom, moçada, o Fala Curitiba de hoje é polêmico, então bora lá. Não citarei nomes, mais uma vez, mas essa conversa que eu tive me deixou muito brava. Aliás, tivemos que cessar a conversa, porque senão a gente ia cair numa briga violenta. Porque essa pessoa disse pra mim o seguinte... Passou uma moça perto de mim e dessa pessoa que tava bem obesa. E essa pessoa comentou o seguinte comigo: nossa, só é gordo quem quer. Isso aí tudo é falta de força de vontade. É preguiçosa, é uma pessoa preguiçosa. Quantas vezes você já pensou isso de alguém? Ou quantas vezes você obeso sentiu esse preconceito das outras pessoas, no olhar das outras pessoas? De acharem que você é um preguiçoso, que você não tenta mudar e que você não tem força de vontade para conseguir mudar a sua realidade. Eu aposto que não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes. Deve ter acontecido isso várias e várias vezes. Eu vou elencar nesse Fala Curitim de hoje N situações que podem levar uma pessoa a estar obesa ou com sobrepeso e que não tem nada a ver com força de vontade. A primeira grande causa da obesidade é o desequilíbrio energético. Ou seja, quando você consome mais energia, mais calorias do que realmente você tem gasto com exercícios físicos, por exemplo. E aí que vem o cara que fala pra você que a pessoa tá comendo mais porque é preguiçosa ou sei lá, não tem força de vontade pra resistir a um doce. Mas aí eu venho e te digo o negócio. A pessoa não consegue resistir. Ela não consegue resistir não por não ter força de vontade, e sim por outras causas. Por exemplo, causas hormonais. Vou falar de um monte de coisa agora, se prepara, meu bem. Vou elencar 2 hormônios. Primeiro, leptina, um hormônio produzido no tecido adiposo, e quanto mais leptina se tem, menos fome se tem. O que é mais difícil de entender é que pessoas obesas apresentam, em alguns casos, grande quantidade de leptina circulante. Mas, Mayra do céu, você não acabou de me dizer que quanto mais leptina, menos fome? Mas alguns obesos apresentam a resistência à leptina. Ou seja, é um problema de receptores onde o seu cérebro não capta a informação de que há leptina circulante e ele inicia a sensação de fome. Fome que não passa. E aí você vai falar pro obeso que ele não tem força de vontade? O outro hormônio que eu quero dizer é a grelina, um hormônio produzido no tecido gástrico, ou seja, estômago, e no intestino, que sinaliza ao cérebro que você está passando fome. Ou seja, quanto mais grelina, mais fome. Os hormônios tireoidianos, ou seja, aqueles da tireoide, eu nem vou entrar em questão, porque é um assunto que demandaria tempo e tempo e tempo. Então, tá aí a terceira grande causa, os hormônios tireoidianos. Chupa essa manga.
A quarta grande causa, ou seja, já falei de desequilíbrio energético, falei dos hormônios leptina e grelina e do hormônio tireoidiano, hormônios tireoidianos. Agora eu vou falar para você dos genes. Genética tem a ver com obesidade. Para de falar que o guri é preguiçoso, que a guria é preguiçosa. Vou te dizer um dado. Uma criança que tem pai e mãe obeso tem 80% de chance de ser obeso. Aí você junta esse 80% de chance com os hábitos do pai e da mãe, que não devem ser bacanas, mas essa vida que nós levamos hoje em dia, que desde cedo você tem muita facilidade tecnológica, muita presença de alimentos de fast food industrializados, e aí você quer que de uma hora para outra a força de vontade caia na mente dessa pessoa e ela simplesmente mude sua característica genética e de hábitos também. Complicado, né? Então, é uma transformação que não tem nada a ver com força de vontade, e sim com inteligência, fisiologia e dedicação. Tá ficando escuro, cara, de que eu tô demorando pra fazer esse Fala Curitiba. Mas eu vou falar de um gene só que tá relacionado à obesidade, que é o FTO, que é o Fat Mass and Obesity Associated, que tem a ver com o seu controle de ingestão de alimentos. Bom, além desse, que é um dos genes, tem outros genes que têm relação com a alimentação e com a sua composição. Bom, caso vocês queiram saber mais sobre genética da obesidade, fala aí, Curi, quero saber de genética da obesidade, que eu vou fazer um Fala Curitiba só sobre genética da obesidade. Agora, se não tem interesse, deixa pra lá, não tem problema. Resumo da ópera: não julgue as pessoas que estão fora do peso, pois você não vive a pele dela e você não sabe o quanto essa pessoa pode estar se dedicando para mudar de vida. Beleza, moçada? Tá aí o Fala Curitiba dessa semana. Nós vamos conversar a respeito disso mesmo, o hormônio e também a obesidade infantil. E agora a Mayra vai fazer um resumão disso, né, Mayra? Pra gente entender o que significa tudo isso que você falou agora. Isso aí, primeiro deu pra ver minha indignação nesse dia, né? Tinha passado uma irritação muito grande com a pessoa, porque ela disse que a menina era uma preguiçosa e mal sabe a história que essa pessoa passou. Mal sabe quantas tentativas essa menina deve ter tentado para emagrecer e não conseguiu. Essa é a maioria das pessoas apresenta essa realidade, que tenta de outro jeito e tenta de outro e nunca dá certo. Por isso até que nós falamos no programa passado, que as pessoas costumam dizer, né, que o Mayra Curitiba é minha última alternativa, né? Isso. Porque já tentou de 1000 maneiras diferentes e nunca conseguiu, né? Então esses hormônios que eu citei, né, tanto a leptina quanto a grelina, elas são controladoras da sua saciedade, né? E quando em alta ou em baixa concentração, aumenta o seu apetite ou diminui o seu apetite, legal? Sabe aquela fome incontrolável que você não dá conta de parar de comer, que você come, dali 5 minutos você quer comer outra coisa? Claro, muitas vezes isso pode ser confundido com compulsão. Para de falar isso que eu vou dar um soco na cara de vocês. Mentirosos. Brincadeira, gente. Eram assim, não são mais. Fica vermelho. Olha, tá ficando vermelho. Fica vermelho, parece que ela tá falando de mim, sabe? Fica vermelho, cara, sem vergonha. Tá servindo. Então, é assim que eu faço. Cara, vou jogar dessa madeira, velho. Dessa madeirada, velho. Aqui o chicote estrala. Aqui queima o bacon mesmo, legal. Na frigideira. Bom, então esses hormônios controlam nossa saciedade e tudo mais, tá? Tem outros hormônios que eu não citei nesse Fala Curitiba, como o cortisol. Eu e a Ana, a gente acompanha, né, muitas pessoas na consultoria e tá visível que o cortisol daquela pessoa está elevado. Claro, a gente não tem como olhar e falar, mas relata muito estresse, fadiga excessiva, irritação, tudo que come, sabe, vai absorvendo mais rápido, a pessoa come isso aqui de errado, engorda muito mais do que as outras pessoas que têm um cortisol menos elevado, certo? Como que detecta isso? Que foi uma pergunta até que o Carlos acabou de me fazer. Com certeza. Exames médicos, né? O cortisol, ele tem o pico da sua produção das 7 às 8 horas da manhã. Por isso que os médicos normalmente pedem esse exame de cortisol das 8 horas, né? Então você vai lá na clínica, tem que esperar um pouquinho, colhe o cortisol e aí vem um parâmetro de aumento ou diminuição desse hormônio relacionado ao estresse, legal? Além disso,
tem alguns neurotransmissores que são relacionados. O que são neurotransmissores? São como vias de condução de informação, né? Então, pensa numa trilha de trem que conecta um lugar ao outro. Então, o seu estômago ao seu encéfalo, seu cabeção, tá? Tá lá no seu estômago. Cabeção. Essa via deles tá meio descontrolada, meu Brasil. O cabeção tá meio perdido. E essa serotonina, né, que é um neurotransmissor conhecido como o neurotransmissor do bem-estar, muitas vezes também tem um impacto em suas escolhas alimentares, né? Ou nas suas escolhas de ir ou não treinar, né? Então, a serotonina tá lá embaixo e automaticamente envia a resposta de como alguma coisa gostosa. Nunca vai ser uma loucura para comer brócolis. Nossa, eu preciso comer um lindo brócolis hoje. Não, sempre é um hambúrguer, algo bem gorduroso. Uma pizza de brócolis. Muito açúcar, doces. Né? Normalmente as mulheres relatam muito a vontade de comer doces, principalmente no final de tarde. Isso a gente consegue controlar com uma alimentação regrada e exercícios físicos. Caso que exercício físico é um ótimo estímulo para a produção de serotonina. Ok? Ok. Falei muito, né? Quase nada. Olha, estamos encerrando o programa. Oh, mentira, pelo amor de Deus. Palhaço. Ó, eu queria mandar um abraço aqui pro pessoal que está participando. Não deixe de participar do programa, não. Você pode participar pelo WhatsApp da TVC, ó, é 988156003, pela nossa live no Facebook TVC Bauru. Você pode participar, fazer pergunta, tirar sua dúvida. E já tem gente aqui participando aqui, ó. Boa noite, Carlos. Passa umas receitas pra nós. Receita aqui do brócolis, você quer receita do brócolis? A Mayra passa, viu? Nós vamos pôr uma receita, viu, Mayra? Num programa, aquelas receitas bacana que você ensina lá. Legal. E eu queria mandar um abraço também, ó, pra Cristiano Ribeiro também, o Anderson. O Anderson, você tá aqui, Anderson. Você tá aqui, A Priscila Lopes também, aquele beijo, aquele abraço, tá acompanhando a gente aqui, ó. O Eduardo Cortez Ramos, a Márcia Ferraz Barbosa, um beijo, viu, Márcia? Obrigado aí pela companhia. O Glauco Escárdua, o Salvador, acompanhando sempre a TVC, acompanhou a estreia do programa Viva Viola, você que curte aí sertanejo, toda quarta-feira, às 21 horas aqui na TVC, Viva Viola, pra você que curte aí a música sertaneja de raiz, tá bom? A Tatiane Souza, Tati, um grande abraço. Cláudia Rudocas, o Fábio Barbosa, o Marcos Pantaleão, Paulo Roberto Silva, Vanderlei Deluca. Ô, Vanderlei, um grande abraço. Vanderlei, o Vanderlei deu uma emagrecidora, não enxugou? Deu uma afinada Faz também, tempo né? que eu não vejo o Vanderlei. Quero ver como é que você tá aí, o Vanderlei. O Alan Sorezen Breslau. Ô, olha o Alan. Ei, o Alan. Um grande abraço pro Alan. A Josi Keller, José Alexandre, a Carmen Terezinha, Fernando Bruder, Fernandão lá da TV Alfa de Botucatu também. Tamo junto. Um grande abraço. Vamos passar aí na TV Alfa também, viu, Fernandão? A Evelyn Vidotto e o Rodrigo Toniato. Tem abraço, mas aproveita que nós estamos com abraço, vamos acabar o programa. Tô sem abraço, tem mais coisa pra falar. Então vamos falar. Quero mandar um abraço, então. Quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço especial pro pessoal lá, Salada e Nutrição, que dá aquele apoio pra gente. Valeu demais. Ó, a Mirth Souza também participando. E Ana, então eu vou deixar a Ana falar um pouco também. Ana Beatriz, que nome lindo, hein? Esse nome é sensacional. bonito, hein? É nome lindo, né? E aí, Ana, como é que funciona essa questão da obesidade infantil? Eu não era gordinho, assim, não era. Você era gordinho, Anderson, quando você era pequenininho? Ah, eu era Você fofo, tem cara de eu ser era gorduchinho. Da bochechinha rosa, assim, sabe? Daí as pessoas falam assim, ai que bonitinho, que fofinho, mas é que tá assim, gordinho, né? Ana, começa lá pelo pai, que uma coisa assim, eu não era gordinho quando era criança, mas, nossa, em casa era um negócio terrível, era terrorismo da alimentação. Por quê? Porque eu não saía da mesa enquanto não terminasse o prato. Tá? Eu Só falo comia pro pai, sobremesa se terminasse o prato. também, né? e principal, eu não podia brincar, né? Porque você quer sair da mesa pra brincar. E aí o que acontece? Forçava, ó, pai e mãe estão me escutando, vocês são meio culpados dessa situação. Não saía, na minha casa não saía da mesa enquanto não terminasse o que tivesse no prato, não largava. Eu faço isso até hoje. Não sai. Mas isso é Quando tiver comida, verdade. ele não sai da mesa. Não sai da mesa. Hoje a tia sai, você sai da mesa. Comeu, vazou. E começa lá com esse, o nenê precisa estar gordinho pra estar bonitinho. A gente tem essa visão, né, que o gordinho é o saudável quando é uma criança, né? Então ele come bem, ele come tudo, ele raspa o prato, e isso é saudável. Acontece que as crianças, na sua época, na minha época, a gente era muito mais ativo, né? Então a gente brincava muito mais na rua, a gente fazia muito mais esportes na escola.
E hoje o que a gente vê é que as crianças ficam muito mais paradas, né? Elas ficam muito aqui, ó, dedinhos. O dia inteiro. No tablet, né? Na televisão, no videogame. E isso, não só por conta da alimentação, que hoje tem um acesso muito fácil, né? A fast food, a comidas industrializadas, que prejudica muito a alimentação da criança. Se a criança come muita coisa industrializada, muito fast food e tem uma vida sedentária, isso vai implicar, assim, numa possível obesidade, né? Então os pais têm que estar atentos ao que eles estão oferecendo para os seus filhos, né? Então, e também o pai é o exemplo. Se o pai fica só na televisão, não quer fazer nada, só come porcaria, Mau exemplo. os seus hábitos vão influenciar nos hábitos dos seus filhos, não é verdade? Eu acho que é verdade, porque eu vejo quando os pais são esportistas, por exemplo, os filhos acompanham isso, geralmente, né? Geralmente, até uma certa idade também, acompanha, né, Mayra? Só o pai que gosta de dar uma pedalada, geralmente o filho pedala, o pai que joga aquele futebol, o filho também costuma jogar também, né? Ou seja, os pais que têm atividade física, os filhos costumam, pelo menos até uma idade, né, acompanhar. Depois, quando tem vontade própria, eles seguem a vida deles, né? Mas quanto mais cedo você der os estímulos positivos Acostuma, de exercício, mais aquilo entra na cabeça dele como natural. Agora, o difícil é uma vez por mês você levar ele para jogar tênis ou para jogar bola. Isso não entra como rotina para ele. A criança, ela tem facilidade de assimilar as informações que o pai e a mãe trazem, sabe? Então, se você é mãe e fala pro seu filho, tem que comer verdura, legumes e uma carne. Aí você come um hambúrguer, né? Ele vai entender sacanagem. tudo ao contrário. Ele fala, pô, então eu vou fazer igual a minha mãe, porque ela é o exemplo. Por exemplo, a mãe não come salada e quer que o filho come salada. Não adianta, tudo é exemplo. É assim? Tem que participar, tem que participar. Tem que participar. Eu vou falar esse programa aqui do mal, velho. Ele fala com a gente. Eu já temos certinho pra dar uma tutucada nos dois o tempo inteiro. Aqui, ó, Rafael mandando um abraço. Rafael, valeu, um grande abraço. O Pi também participando do programa, valeu aí pela companhia, Pi. Ana, mas e como é que a gente negocia isso com a criança? Primeiro tem que oferecer, né? Acho que o primeiro passo é você entender o que é importante para o seu filho, né? Entenda que é importante ele ter uma atividade física, você praticar atividade física, é o que a gente estava falando. Quando você coloca hábitos e rotina na vida do seu filho, vai ficar muito mais fácil. Se você coloca na sua rotina, ter uma experimentação de alimentos diferentes, e você senta e come junto com ele vai entender que isso é natural, que isso é normal. Se você não faz isso e você fala, mas você tem que comer porque isso é bom pra você, a criança não tem consciência que isso é bom pra ela. Fica até traumático pra criança, né? Como mesmo você mesmo disse. Meu pai me fazia. A criança leva, meu pai me obrigava a comer essa porcaria, eu não quero brócolis. E aí pode criar trauma ao longo da sua vida, né? Eu não sou traumatizado, não. Mas era um negócio trash, viu? Era trash. Mas o excesso também não é complicado, porque hoje eu vejo os pais também quer que o filho faça tudo. Quer que vai pra escola, volta da escola, 1 hora é futebol, 2 horas é inglês, 3 horas é não sei o quê, 4 horas é não sei o quê. A criança chega num estresse com tudo isso. A criança começa a ter um estresse enquanto é criança, enquanto é criança, exatamente. Isso também não prejudica, de repente, pegar o gerizo de não quero mais fazer nada, chegar um momento, não quer, Isso pode ser traumatizante para a criança, né? Quando ela tem uma rotina excessiva de atividades, né? Ela não tem um tempo de descanso, ela não tem opção de escolher o que ela gostaria de fazer, tem que ser criança, não tem né? esse diálogo, né? E pode ser uma coisa traumática que ela leva ao longo da vida. Então ela não vai querer fazer, por exemplo, ela não vai querer fazer tal atividade física porque era obrigatória. Então é legal o pai conversar, oferecer, levar ele para fazer diversas atividades físicas para que ele se encaixe em alguma que ele goste mais, que ele se sinta mais à vontade. Ter uma vida social com o pessoal que faz atividade física, porque isso também incentiva a criança a continuar. Se ele vai em algum lugar que ele não se sente bem com os amiguinhos dali, né, que ele não é bem quisto, isso pode ser também um outro ponto que vai fazer com que ele entenda, relacione a atividade física a algo não prazeroso. Né? Então leve ele em diversos lugares e vá sem obrigatoriedade, para que ele conheça e crie gosto pela situação. Ana, os horários também é muito importante, né? Tipo assim, café da manhã, almoço, lanche da tarde, o jantar. Porque às vezes acaba fugindo de horário. No meu caso, assim, minha mãe vivia brigando comigo pra comer. Eu não comia, entendeu? Fugia dela. Aí quando ia comer, arrebentava. Eu duvido que ela fugia. Não, aí quando ia comer, arrebentava. É verdade? Tá bom.
ambiental. Então, mas os horários também é muito importante, né? A criança precisa de rotina, né? Todos Então, nós, né? tanto para alimentação, quanto para estudar, quanto para atividade física, quanto para descanso, tempo nos eletrônicos hoje em dia. A criança precisa de rotina, entender os porquês daquilo tá acontecendo, né? Para que seja algo mais natural. Do mesmo jeito que o pai acorda todos os dias, vai trabalhar, chega, organiza a casa e faz a alimentação, a criança também Vira precisa um hábito de rotina. diário, né? E é um hábito. Agora eu tenho uma pergunta para vocês duas. Manda bala. Vamos lá, tô falando da obesidade infantil. Por falando de exemplo, mim? a minha filha veio me perguntar se ela poderia fazer academia. Quantos anos? Hoje ela tá com 14, mas quando ela me perguntou isso, ela era mais nova, né? E aí eu pergunto pra vocês, por exemplo, academia para criança é um bom negócio ou outro tipo de atividade mais aeróbica? Como funciona isso A pra partir criança? de A que partir idade? de que? Vocês que são da área, Vou o que eu falar falo minha. pra criança? Porque... Vou falar a minha versão e aí a Ana vê se Vamos lá. concorda ou discorda, tá? Vai, manda bala. A criança até a maturação, né, dela, então até a menina menstruar, né, ter a menarca lá, a gente não aconselha exercícios relacionados a peso, a aumento de uma carga, musculação e tudo mais. Até essa fase, a gente associa o exercício físico com a ludicidade, ou seja, tudo em forma de brincadeira. Claro, as meninas de 12 anos hoje têm um comportamento de mulher já, né? Então tem que adaptar a realidade daquele adolescente. Agora, tem mães querendo pôr filhos em treinamentos loucos aí com 8 anos de idade. A criança não tem nenhum tipo de maturação ainda, né? E essa musculatura sendo desenvolvida vai liberar hormônios que não são próprios para essa fase do tem esse crescimento. hormônio também. Oh, com certeza, com certeza. Então, no caso da sua filha, por exemplo, 14 anos já dá para iniciar. Ela já teve a menarca provavelmente, que as meninas estão menstruando cada vez mais cedo, né? Caso não, aguardar um período um pouco maior para que ela inicie os exercícios de resistência. Legal? Agora, a partir da menarca já dá para começar exercícios resistidos, claro, sem grandes cargas, porque o crescimento pode ainda estar acontecendo e isso pode impactar no desenvolvimento dela. Legal? Por isso que é importante procurar um professor de educação física que conheça esse crescimento e desenvolvimento do ser humano, porque senão pode acabar estragando aí tanto o crescimento quanto a parte de maturação sexual. Assina embaixo. Sabia? E mais uma vez é muito importante procurar os profissionais qualificados, né? Com certeza. Então nunca faça nada sozinho, gente, pelo amor de Deus. Não, ainda mais com criança. Pelo amor de Deus, fazer. Criança é por criança, favor. né? Ainda quando a gente faz uma. Eu me acho, eu sou uma criança, eu sou uma criança. A minha hérnia é decorrente de um Carlos vive exercício puxando minha orelha. mal feito, né? Mas o adulto fazendo e beleza. Agora, com criança é misericórdia, Não, né? misericórdia. Por favor, Uma Atenção, criança tem que brincar, atenção é redobrada, né? cuidado A com criança criança. precisa brincar, ela precisa experienciar várias Tem coisas. que viver a infância Viver a dela. infância dela, porque vai chegar na fase adulta e às vezes a gente não tem tanta oportunidade de praticar esportes, né? E a oportunidade mais fácil de atividade física são as academias hoje em dia. Então deixa chegar a fase adulta que vai praticar E a musculação. outra coisa, Tem uns né? adultos que tá correndo. As meninas, por conta das mídias sociais, veem muitas mulheres lindas e gostosonas na rede. Qual que é a mentalidade da menina? Nossa, eu quero ter um corpo como aquele. Mas você vê aquele padrão, né? O padrão. E aí ela vê a menina nos stories lá, agachando loucamente, cheia de peso, fazendo exercício. Ela fala assim, é isso que eu preciso fazer. Então ela quer chegar num corpo lá na vida adulta, mas, não é hora ainda, né? Não é hora. Aí acaba cometendo loucura, né? E padrão estético imposto pelas mídias e pela televisão é bem pesado ainda. No nosso país ainda é muito pesado. Tá começando a sofrer uma alteração, graças a Deus, né? Mas ainda vai aí uns anos pra gente se libertar dessa ditadura que a gente já falou no programa. Já falou no aqui programa também. passado, você assistiu o programa. Se não assistiu o programa passado, você entra lá no site da TVC, tá lá o programa para você acompanhar todos os assuntos que a gente já tratou aqui no Eu Fitness para você acompanhar junto com a gente. tvcbauru.com.br, também no Facebook também tem os programas que nós já exibimos aqui para você acompanhar. Nós tratamos desse assunto sobre a ditadura da beleza que nós temos aqui. E eu acho que pegava muitas mulheres, mas hoje também começa a pegar Começou também os homens, né? sim. O antes, por exemplo, ele é quilômetro sexual. Pessoal, você de casa que quer ter um acompanhamento mais de perto, um acompanhamento bacana, procura a equipe da Mayra Curitim, profissionais qualificados que eu vou falar pra você. Obrigada. Dá um resultado, gente. Tamo junto. Então, resultado. Quero ver esse resultado dele, né, Mayra? Hoje é dia de puxar a orelha. Amanhã tem balança, amanhã tem Vai ter balança. um Alô, bate-papo Brasil. sério
Senão o chicote vai Eu estar. acho que é importante falar que, como tem os problemas de hormônios e tal, mas também tem a sua rotina, né? Os seus hábitos. Então não coloque a desculpa só na parte hormonal, vá no seu médico, verifique se está tudo certo, mas se alimente bem, faça atividade física e não desista, Isso aí. né? Bom, eu queria agradecer o carinho da sua companhia. Nós estamos chegando no programa, é muito rápido, tá vendo, Ana? Começa já tá na hora de ir embora. Eu queria falar que nos próximos 2 programas não estarei presente. Ah, tadinha Pois dela. é, Nossa, eu estarei tô de morrendo novo. de dó, gente. Vou fazer uma viagem, mas vou aparecer aqui no Fala Curitim pra dar dura Com certeza. de novo, beleza? Ela faz de lado onde você vai estar, viu? Não, ela não tá Eu aqui, vou mas ela fazer- vai Morrer de inveja. Ela tá aqui, ela fica aqui em espírito, gente. É incrível. A gente sente a presença dela Eu não aqui. abandono o osso assim, não. Na verdade, E ela não vê, mas acompanha. você vai ver. É. E nos próximos programas a gente vai sempre trazer um aluno de sucesso. Então Que a legal. Ana vai trazer um aluno dela, a Mayara um aluno dela. E quando eu voltar eu já trago um aluno meu também. Quem Eu vou será? trazer o Quem Carlos, será? tá? Eu vou trazer o Carlos e o Carlos depois vai me trazer. Sucesso! Bom, queria agradecer também a Renata Chad também, nossa alimentação. Coloca aí, Josa. Aí, Renata Chad também, você que tá querendo, não tem tempo para fazer sua alimentação, tem as marmitas. Salada e nutrição, gente. Salada ó. e nutrição. Top. O 988058240, precisando por óculos para ler agora, viu? Renata, um grande abraço, alimentação lá feita, Renata é engenheira de alimento, tá muito bacana, beleza? Um grande abraço, valeu pela Valeu demais. pela parceria. E vamos até o próximo programa. Até. Valeu demais aí, valeu Ana, obrigado Valeu, pela... muito obrigada Ana pelo estreando convite. aqui, né? Olha, Ana. Estreou com os 2 pés nas Você costas, vai, filho. você Gente, tava vai. Já quero nervosa. voltar, o que vocês acham? Pode voltar, Pode pode voltar. voltar sim. Mayra, Obrigada, gente. Vou sentir saudades nos próximos 2 semanas. vai morrer de saudade viajando. Vou mandar Ah, um vídeo não. de lá. Vou mandar um vídeo de lá. Urducho, É nóis. bora essa semana aqui pegar firme. Ó, semana que vem mais fininho do que nunca. E você vai acompanhando aí junto com a gente. Valeu demais e o fitness!